Nesse momento, eu exerço uma função, um cargo na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, respondo pela pasta, sou a secretária, sou professora, sou pedagoga, sou psicomotricista, sou mestre em educação agrícola, tenho uma formação voltada na área da agroecologia, na área da agricultura familiar, mas já há algum tempo, há mais de 3 anos, milito também na área da cultura, e no dia 6 de dezembro de 2019, assumi a responsabilidade de cuidar da cultura fluminense. Cheguei bem no finalzinho de um primeiro ano de mandato de um novo governador no estado. A única coisa que eu não imaginava é que chegaria junto comigo uma pandemia, que chegaria junto comigo uma crise sanitária, dentre outras crises que o próprio governo viveu, inclusive com saída de um governador e chegada de outro, né? No caso, o vice se tornando governador. É bem verdade que as nossas expectativas iniciais foram frustradas por conta de que, quando a gente assume um novo lugar, a gente traz com a gente, na bagagem da gente, ela vem cheia de ideias, fechando a porta do cinema, dizendo para as pessoas ficarem em casa, e todas as nossas ações precisavam estar voltadas para o socorro emergencial da classe artística fluminense. Que eu falo, sem medo de errar, de que já vinha num estado já vinha agonizando, né? A gente já estava no respirador antes mesmo de ser decretada uma pandemia por conta da falta de interação das políticas públicas com as pessoas. A ausência de política pública veio levando a cultura ao longo dos anos para essa situação de fragilidade. Nós, quando chegamos na Secretaria de Cultura, nos deparamos com um fundo de cultura, um instrumento instituído no dia 6 de dezembro. Ele tinha sido instituído há 22 anos atrás. No caso, hoje, um fundo de cultura que já tem 25 anos, né, mas que nunca tinha sido operacionalizado. Era numa ideia de que a gente tinha uma casa com uma geladeira abastecida, mas que os moradores daquela casa não podiam desfrutar dos alimentos que estavam ali armazenados, que estavam ali guardados, né? O Fundo de Cultura do Estado era mais ou menos isso. A gente tem um sistema de cultura instituído no Estado, sistema que gera o recurso que hoje está no Fundo de Cultura, que vem abastecendo o Fundo de Cultura, porque todo 1/5 dos projetos incentivados no Estado do Rio de Janeiro, através da mais potente lei de incentivo à cultura do país, que é a lei do ICMS Fluminense, que é a Lei 8266, a gente vem abastecendo continuamente esse fundo, que agora se presta ao papel de que ele foi originalmente proposto, que é fomentar a cultura em todo o estado do Rio de Janeiro, especialmente permitindo que produtores culturais que não acessam a lei do ICMS possam usufruir desse recurso. Quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, tinha nesse fundo praticamente 40 milhões. Nós fizemos nosso primeiro edital do Fundo de Cultura logo no início da pandemia. Nós fizemos o edital Cultura Presente nas Redes, onde nós tivemos a possibilidade de estabelecer um primeiro mapeamento da cultura fluminense. Foram 1.500 artistas premiados, recebendo o valor de R$ 2.500, numa espécie de quase um auxílio emergencial, pedindo para que as pessoas pudessem ficar em casa, pedindo para que as pessoas pudessem gerar conteúdo, postar esse conteúdo, para que esse conteúdo pudesse também servir de alimento aos moradores do estado do Rio de Janeiro, aos cariocas, aos fluminenses, mas a qualquer pessoa que quisesse conhecer a nossa cultura a partir do seu território, a partir dos artistas que o estado do Rio de Janeiro
Tem. Foi muito bacana porque nos deu. Foi esse edital que nos permitiu o primeiro contato com uma classe que estava vivendo um período de fragilidade muito grande, muito atemorizada, fragilidade social também, por conta de que, quando o menino deixa de tocar, a gente tem uma relação com a cultura ainda muito frágil com relação à questão da seguridade. Então, as pessoas não têm exatamente uma carteira assinada, as pessoas não têm exatamente não podem receber determinados auxílios. Então, acaba que esse dinheiro serviu para alimentar mesmo as pessoas, para garantir que as pessoas pudessem ter o mínimo suficiente para determinado período. E depois desse edital, nós fizemos mais 16 editais, porque ao longo desses 3 anos foram 16 editais realizados, e aí editais que alguns deles cumpriram esse papel de socorro emergencial, e outros o papel exatamente do apoio e do fomento à classe artística. Nossos 2 últimos editais foram voltados, um deles muito a ver com o que você está falando, que foi um edital de ocupação de 48 muros, fachadas, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos pintar mais de 5 quilômetros através do grafite, através da arte urbana, através das expressões plásticas. Então, tem muita coisa linda acontecendo agora, nesse momento. A gente está aqui conversando, tem alguém pintando o muro, porque recebeu 125 mil do estado do Rio de Janeiro para fazer isso acontecer, com uma contrapartida de oficina de grafite nas escolas, pintando também as escolas, gerando muito emprego, gerando muitas possibilidades. E o Arraiá Cultural, porque também é um edital inédito, porque nós estamos fomentando São João, a festa junina. São 99 proponentes que estão recebendo entre 20 e 150 mil do Estado para refazerem seus figurinos, para manterem a tradição junina viva, que é uma tradição tão importante que, por estar sendo pouco fomentada, tem sido a cada dia a gente está perdendo exatamente esse lugar. Então, eu estou tentando fazer um resumo aqui para você, né? Dizer que, quando a gente chegou na secretaria, a lei do ICMS, que era a única política operada, tinha atendido 40 proponentes, 40 projetos aprovados. Já no ano passado, a gente terminou o ano com mais de 362 projetos aprovados, com 82 projetos realizados, e tentando atender a primícia de realizar na capital, mas também realizar no interior do Estado. E a lei que rege a cultura, a Lei 7035, ela já nos aponta para isso, e ela também divide o Estado entre capital e interior, e ela coloca a região metropolitana no interior do Estado. Para a lei, a região metropolitana é interior. Então, o nosso desafio é fazer nessa única cidade, que é a capital, que a lei nos diz que a gente deve fomentar 40% dos recursos da cultura aqui, mas também fazer os outros 60% chegar nos outros 91 municípios do Estado. Para isso, a gente criou uma resolução, que é a Resolução 089, é uma resolução de regramento da lei do ICMS. A gente estabeleceu um teto, essa lei não tinha teto no Estado do Rio de Janeiro, a gente estabeleceu um teto. A gente estabeleceu que, para extrapolar o teto, que é um teto de 1,5 milhão, e chegar até 3 milhões, que é o teto limite, os eventos, os programas precisam acontecer na capital e no interior, ou em 2 cidades do interior. A gente também diz que os eventos precisam cumprir o requisito de ser gratuito e acontecer dentro de ambientes públicos. Esse ambiente público pode ser uma praça, pode ser uma rua, pode ser um museu, pode ser uma casa de espetáculo, pode ser um estádio. E a gente tem percebido, né? E eu acho que esse é o grande barato de estar ocupando esse lugar. Entender que está sobre... nos é dada a oportunidade de estabelecer exatamente os regramentos para o melhoramento da vida das pessoas a partir dos critérios legais.
Então, o grande barato está nesse lugar, o grande tesão de estar nesse lugar é exatamente isso. É a gente poder trabalhar estabelecendo, entender que o governo ele pode ditar as regras, sim, né? E ele precisa ter esse olhar horizontal para que a gente não viva de favor, não viva de puxadinho, não viva de boa vontade, não viva de contrapartida. Essa é uma linguagem que a cultura conhece bem, mas que seja exatamente que seja o cumprimento de uma lei. Eu preciso fazer no interior do Estado, e a gente fez isso também nos nossos editais. Todo edital que a gente lança cotas, e essas cotas vão para cada região, de maneira que uma pessoa da capital não disputa com uma pessoa, com um artista do Noroeste. O Noroeste disputa com ele mesmo, o Norte com ele mesmo, o Sul Fluminense com ele mesmo. Quando a gente faz isso, é a possibilidade de a gente fomentar exatamente em todos os territórios. De fato, todas as políticas de fomento que a gente realizou nos deu a possibilidade de referendar essa sua fala no que tange ao potencial da cultura fluminense, né? A gente tem realmente muito potencial no ambiente cultural, um potencial ligado à tradição, potencial ligado à memória, um potencial ligado à música. Isso aí é incontestável por conta de que a história da Bossa Nova passa pelo Rio de Janeiro, a história da Jovem Guarda é do Rio de Janeiro, isso é incontestável. Infelizmente, a gente ainda não tem isso tão bem estruturado, apesar de já fazer parte do nosso planejamento, no sentido da gente estabelecer roteiros para que as pessoas possam realmente, né, ao descer no aeroporto, que é o aeroporto mais bonito do mundo, ali no Santos Dumont, falar: quero conhecer a história da Bossa Nova, e a gente poder pegar a pessoa e poder dizer: você precisa passar por esse lugar, precisa passar por esse outro bar, precisa andar nesse calçadão, precisa tomar esse chopp, precisa... Mas a gente está chegando lá. O Miss Copacabana tem um pouco dessa... vai cumprir um pouco desse papel de organização desse roteiro. Mas, sem dúvida, o estado do Rio de Janeiro ele é muito rico, porque é um estado de serra, é um estado de mar, é um estado de quilombo, é um estado de aldeia indígena, é um estado de caiçara, é um estado do fado, porque a gente tem lá em Quissamã o fado, é o estado do boi pintadinho, que a gente tem em Miracema, é o estado do mineiro pau, que a gente tem em Santo Antônio de Pádua, né? É o estado da ciranda, que a gente tem em Paraty, né? O estado da pesca artesanal, o estado do agricultor familiar, o estado do extrativista. Tudo que a gente pensar de movimento cultural, a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tudo que a gente pensar de riqueza do movimento cultural, a gente tem no estado do Rio de Janeiro. A gente também tem um estado de muitas mulheres no ambiente cultural. O carnaval é um outro potencial, um estado de grandes eventos. Tudo que a gente faz no Rio de Janeiro junta a gente, dá certo. Desde uma feira que a gente faz na Cinelândia e que a gente bota ali uma roda de samba tocando. A roda de samba da Praça Tiradentes é um pouco do exemplo disso, né? Toda sexta-feira à noite. Botou os meninos tocando, bastou, para juntar as pessoas, para daqui a pouco ter alguém vendendo uma acarajé, para daqui a pouco ter alguém vendendo uma cerveja artesanal. Então, a gente conseguiu, né? Os nossos editais nos deu a possibilidade de conseguir estabelecer esse mapeamento da cultura fluminense. A gente sabe agora exatamente onde as pessoas estão, a gente sabe exatamente o que elas fazem, a gente conhece as pessoas pelo nome e sabe identificá-las pelos seus CPFs, coisa que hoje a gente tem um mapa da cultura estabelecido no estado do Rio de Janeiro. Depois de estabelecer esse mapa, a gente iniciou um trabalho, né? E é tudo isso para responder um pouco a sua pergunta, de conectar as pessoas, porque tinha muita gente fazendo muita coisa bacana que não se conheciam. Para que você tenha noção, e eu vou te dar um exemplo, nós patrocinamos, através do edital da Lei Aldir Blanc, 17 circos fluminenses que receberam
60 mil reais, circo de lona. Mas nós patrocinamos, através da lei do ICMS, mais 6 circos, 6 projetos de circo. Um se chama Caravana do Carequinha, outro se chama Unicirco, que é o circo do Marcos Frota, que fica ali na Quinta da Boa Vista. Outro se chama Circo do Dedé, que foi um circo itinerante do estado do Rio de Janeiro. Outro se chama Círculo Social, que é uma escola de circo na cidade de Búzios. E outro se chama Abracadabra, que é um circo maravilhoso, que faz um musical que hoje está na cidade de São Gonçalo. E aí, todo mundo fazia circo, mas ninguém se falava. E aí a gente falou assim, não, agora a gente vai chamar todas as pessoas que fazem projeto de circo e eles vão promover um encontro, um café da tarde aqui na Secretaria de Cultura. E aí a gente descobriu que o menino que forma os atores lá na cidade de Búzios, né, que tem uma escola de circo maravilhosa, ele forma os atores para eles virarem caixa de mercado na cidade de Búzios. Mas o Frederico Reder, que faz espetáculo de circo aqui, traz o menino lá do México para trabalhar aqui no circo dele. E aí não tem sentido a gente ter uma escola de formação que não está conectada com aquele que contrata a mão de obra que ele está formando. Então, a gente também foi fazendo, ao longo desse tempo, ainda tem muito ajuste para fazer, mas ao longo desse tempo, a gente foi conectando as pessoas, a gente foi fechando essa cadeia da criatividade, gerando o processo formativo, entendendo que é nesse processo formativo que as portas se abrem, mas que também é papel de quem faz a gestão da política pública fazer o encaminhamento desse que se forma, o encaminhamento desse que se prepara, o encaminhamento desse que ganha o edital, nessa macroconexão que forma exatamente essa engrenagem da economia criativa fluminense. Nós trabalhamos na contramão da importação de mão de obra e de produtos ligados a essa cadeia. Para que você tenha noção, nós olhamos para as notas fiscais dos grandes eventos do Estado do Rio, realizados no Estado do Rio de Janeiro, e a luz ainda vem de São Paulo, o banheiro mais vem do estado vizinho, e aí não tem sentido, né? Então, a gente também tem um mecanismo de incentivo à contratação da mão de obra local, e não só a contratação da mão de obra local, mas a contratação da estrutura local, no sentido de garantir que a gente possa fomentar e gerar emprego no estado do Rio de Janeiro, exatamente nesse lugar do fortalecimento da economia criativa. Gerar conexão é um dos elementos que cooperam para o fortalecimento da cultura e olhando para a cultura como uma expressão econômica, como um canal de oportunidade. Porque no simbólico, todos nós já sabemos que é importante. Quando teve a pandemia que a gente ficou em casa, aí de nós se não fosse a música que a gente ouve, a peça teatral que a gente viu na tela, o livro que a gente leu, a série, a novela, né? Então, assim, no simbólico a gente já sabe. Ainda assim, um outro desafio que nós assumimos, e que esse desafio ele é processual, foi trabalhar a cultura no preenchimento do mercado turístico do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente tem um turismo que vem tentando se equilibrar no estado, né? E a gente conseguiu estabelecer com a Secretaria de Turismo no estado uma relação muito próxima, no sentido de casar aquilo que a gente oferece de entretenimento com a experiência que essa pessoa que está no estado do Rio de Janeiro, que vem para o estado, também deseja viver. Essa experiência com a rede de hotelaria, essa experiência com as questões das paisagens naturais que o estado oferece. Então, por exemplo, a gente lançou recentemente uma rota cultural no Vale do Café, onde as pessoas podem ir no Memorial da Maria Conga, onde as pessoas vão visitar o Centro Cultural Cazuza,
mas ali também ela vai entender qual é o lugar que ela tem para se hospedar, quanto custa aquela hospedagem. Então, a gente começou essa experiência no Vale do Café e essa experiência tem dado muito certo, né? Tem levado muitas pessoas para lá. A gente fez um festival de cinema no Vale do Café, agora a gente vai fazer uma feira literária, a gente tem potencializado as orquestras do Vale, a gente tem potencializado, a gente está abrindo, vai abrir agora em agosto, uma escola de patrimônio imaterial e material na cidade de Valença, olhando um pouco para a cidade de Conservatória, que é uma cidade que a gente considera a cidade da música, da seresta. Então, a gente vai falar um pouco disso com todos aqueles moradores, com todos os donos de pousada, com todos os professores. E aí, nesse sentido, o que a gente está fazendo, Micael, é entrando nessa casa que estava muito abandonada e promovendo uma faxina, mas cuidando de cada cômodo, olhando para os cômodos, né? Naquela ideia de que arrumamos o quarto, agora vamos arrumar a sala, agora vamos trocar o piso da cozinha, né? Então, a gente está fazendo... É como se a gente tivesse começado do zero, né? Você pensa que a gente chegou numa Secretaria de Cultura que não tinha um mapeamento dos artistas fluminenses, uma Secretaria de Cultura que não tinha uma comissão de editais, uma Secretaria de Cultura que tinha um fundo de cultura que não era operacionalizado, uma Secretaria de Cultura que tinha todos os seus convênios com o governo federal vencidos, uma Secretaria de Cultura que não tinha uma relação com a Secretaria de Turismo, uma Secretaria de Cultura que não tinha uma relação com as cidades. Inclusive, nós criamos um núcleo de relacionamento com as cidades. Uma Secretaria de Cultura que não tinha um programa de formação. Hoje, a gente tem a Escola da Cultura, que tem uma parceria com o SEBRAE. Uma Secretaria de Cultura que não tinha relação com a universidade. Hoje, a gente tem um TED, um acordo de 30 milhões com a universidade, que inclusive a Universidade UERJ, para a formação a organização do nosso artesanato e das feiras da economia criativa. Inclusive, estamos formando os artesãos de 46 cidades do estado, estamos comprando barraquinha, som, praticável, fiação, avental, para fomentar em cada uma dessas cidades uma feira que não é a feira do artesão, é a feira do fazedor de cultura, é a feira do empreendedor cultural, e é a feira da gastronomia, e é a feira do músico, é a feira do humorista, porque é o lugar da economia circular, é o lugar da economia justa, mas não é um lugar onde que a gente só vai vender produto, e produto físico, né? Alguma coisa que a gente leva para casa. É o lugar que a gente também vai vender a nossa arte, que a gente vai vender a nossa cultura, a nossa história, a nossa memória, e tem 30 milhões da Secretaria de Culturas envolvido nisso, né? Então, a gente também está entregando nas cidades salas de audiovisual, no sentido da formação do audiovisual. 5 cidades do estado do Rio de Janeiro estão recebendo um programa chamado Cinemais, que é salas de audiovisual que têm expectativas de virarem as próprias film commission da sua região. Nós temos 3 projetos que dialogam com uma mesma 2 deles com uma empresa, um deles com outra, que fala um pouco sobre a temática da sua pesquisa, ligadas a territórios criativos. Um são os laboratórios criativos, que é uma ocupação que a gente faz em praça pública, com arte urbana, com mobiliários urbanos, e que promove um diálogo com a cidade, um diálogo de ocupação, um diálogo de reforço da identidade, construção de vínculos, e que a gente acabou de entregar uma agora na cidade de Rio das Ostras. Eu não sei se você conhece Rocha Leão, se vocês estão estudando Rio das Ostras, acho que valeria a pena vocês irem lá em Rocha Leão, ver o trabalho que a gente fez, o diálogo que a gente estabeleceu com a escola de frente da praça, com o artesanato que ocupa a estação ferroviária, com as igrejas que estão atrás da quadra. Então, acho que esse é um projeto que vale a pena você conhecer. A gente entregou um em Rio das Ostras e um em Macaé, mas vamos entregar agora em Rio Bonito e Casimiro de Abreu. Então, são 5 cidades do estado que recebem esse laboratório criativo em céu aberto.
E a gente vai estar entregando também o Cinemais, que é uma sala de cinema muito customizada em 5 cidades do interior do estado, e que essa sala de cinema é, lógico, para a difusão do audiovisual. Então, vão passar ali filmes brasileiros, curtas-metragens que foram premiados nos nossos editais, premiados em festivais. Mas, para além disso, é uma escola de formação que eu tenho certeza que vai atrair muitos jovens nas localidades que eles estão implantados e que vai permitir que esse jovem possa encontrar com aulas de fotografia, com aulas de roteiro, e que possa gerar o conteúdo, que possa promover o conteúdo da própria cidade. A própria cidade vai para as grandes telas, né? A intenção é um pouco essa, e que a gente estabeleça nesse ambiente dessa sala de cinema, que é um laboratório de criatividade, também um elo com as outras artes sediadas naquele lugar. Então, se aquela cidade tem uma relação muito forte com a gastronomia, se aquela cidade tem uma relação muito forte com o artesanato, por exemplo, a gente esteve ontem na cidade de Areal, com a própria agroecologia, a ideia é que essa sala e que os mecanismos do audiovisual possam fortalecer a vocação da cidade, mas no sentido de fazer registro para a memória, mas também registro para o fomento, registro para o fomento turístico, para o fomento artístico, no caminho da geração de oportunidade mesmo. E o outro projeto é Escolas Criativas, que a gente entra em determinadas escolas, faz um retrofit da escola a partir daquilo que o aluno constrói. Então, se naquela escola ali os meninos querem trabalhar com... A gente vê que aquela escola tem um potencial para a organização de uma rádio. A gente organiza uma rádio junto com os meninos, e aí estabelece ali um curso de locução, um curso de roteiro, um curso de fotografia, um curso de youtuber, um curso do que... Então, escolas criativas também perseguem esse modelo de ocupação de território, também de estabelecimento de relação extramuro da escola.